Muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje neste painel da Juventude que quer mudar paradigmas, uma iniciativa inserida na 11ª edição das Jornadas de Administração Pública, este ano num formato diferente, num formato online, fruto da pandemia. Connosco neste painel iremos ter a Sofia Paes. A Sofia é natural de Santa Maria da Feira, desde muito jovem que está ligada a variadas causas. Com apenas 16 anos foi eleita jovem autarca do Concelho de Santa Maria da Feira, um projeto pioneiro em Portugal, dinamizado pelo mesmo município. No ano 2015 participou ainda na Cimeira da Juventude, a convite da Unicef Portugal, onde se encontrou com jovens de vários países, fez uma apresentação ao porta-voz do governo alemão, integrou a Comissão do Comércio Justo e teve o privilégio de estar com a chanceler alemã Angela Merkel. Atualmente, com 22 anos e já licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, foi vice-presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e é embaixadora das carreiras na União Europeia. Temos também o Miguel Costa Matos, com 25 anos de idade, é o mais novo deputado na Assembleia da República da 14ª legislatura, licenciado em Filosofia, Política e Economia, integra a bancada parlamentar do Partido Socialista e as comissões parlamentares de Orçamento e Finanças, Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, esta última como suplente. Aos 23 anos de idade, já era assessor económico do atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e é economista de profissão. O Eduardo Couto, também natural de Santa Maria da Feira, com 18 anos de idade, é um jovem ativista estudantil, teve participações no Parlamento Jovem e no Jovem Autarca de Santa Maria da Feira, mas ficou mais conhecido por ter sido dos mais jovens delegados na Convenção do Bloco de Esquerda, a discursar no mesmo. Tinha apenas 15 anos. Atualmente é estudante de Educação Social na Escola Superior de Educação. Sejam todos muito bem-vindos a este debate deste painel da Juventude que quer mudar paradigmas, e pela ordem da apresentação começaria pela Sofia e colocando esta questão também aos três. Quais são, então, os paradigmas que enfrenta atualmente a juventude? É no campo do ambiente, da habitação, do emprego? Quais são estes paradigmas? Antes de mais, quero agradecer o convite também para estar aqui, para debater um bocadinho convosco, para partilhar também as minhas ideias e perspectivas para o futuro dos jovens e do país. E, infelizmente, na minha perspectiva, no país, como em grande parte do mundo, os jovens ainda estão distanciados dos partidos e da política. E acho que isto é uma das coisas que ainda tem que mudar e temos que melhorar. Não obstante, acredito que a solução passa pelos políticos também mudarem a forma de comunicar com os jovens e usarem também meios digitais. Ainda assim, acho que, apesar desta distância entre os jovens e a política, acho que cada vez mais os jovens se unem em movimentos, manifestações. Temos como exemplo a Greta Thunberg, relativamente ao clima, e isso é uma das questões mais importantes que nós enfrentamos nos dias de hoje e que os jovens também enfrentam nos dias de hoje. Também quanto aos direitos das mulheres, quanto à educação, e aqui também posso falar, por exemplo, da Malala, que é um grande exemplo de uma jovem ativista. Os jovens também enfrentam importantes questões quanto à habitação, quanto também ao desemprego, e ainda por cima agora, com esta questão do Covid e da pandemia, acho que, e eu no meu caso, licenciei-me em Direito, acho que no futuro vão existir sérias dificuldades para encontrar emprego e não vai ser como era há 2 anos. E claro que as crises são sempre oportunidades para melhorarmos e são sempre oportunidades para surgirem outras oportunidades, mas as dificuldades estão à vista e vão existir certamente. Mas acredito que os jovens terão e têm sempre um papel importante nas políticas que estão a construir, porque tem que ser dada a oportunidade aos jovens de participar nessa construção das políticas do futuro, porque mais tarde eles serão chamados a pagar os investimentos que agora se fazem por via das suas contribuições no futuro. Portanto, acho que é muito importante envolver os jovens nas diferentes questões, e eu acredito que os jovens serão sempre parte da solução e nunca parte do problema. E posso referir como exemplo o jovem autarca, que sempre tentou juntar os jovens para darem ideias e contribuírem com as suas ideias.
no meu caso, em Santa Maria da Feira, para melhorarmos o concelho, mas numa perspectiva também de contribuirmos com soluções para o país. Acho que os jovens também enfrentam, infelizmente, uma grande polarização, e nós também podemos ver isso, por exemplo, nos Estados Unidos, mas também tivemos agora, felizmente, apesar da abstenção ser uma marca da relação da juventude e da política, a verdade é que o voto jovem subiu 10% e foi decisivo na eleição entre Trump e Biden. Portanto, acho que já é um sinal, espero eu. Mas acho que as redes sociais também trouxeram uma grande polarização da sociedade, e nomeadamente entre os jovens e entre os extremos, e acho que é preciso encontrarmos os moderados, é preciso encontrar a moderação, e acho que o papel dos jovens e do ativismo nos jovens vai ser muito importante para encontrarmos este caminho. Mas lá está, acho que os jovens fazem sempre parte da solução e nunca do problema. Não posso também deixar de falar da União Europeia e do papel que os jovens devem ter na União Europeia e na União Europeia enquanto palco para os jovens crescerem. Eu falei do desemprego há pouco e acho que vamos enfrentar sérios problemas nas oportunidades que os jovens terão, mas acho que a União Europeia, e enquanto ex-embaixadora da União Europeia, porque eu passei esse cargo agora em outubro para uma colega minha, para a Lúcia, acho que também devo falar das oportunidades que existem na União Europeia, desde estágios na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu e também em todas as outras instituições, no Tribunal de Justiça, e que os jovens portugueses podem e devem candidatar-se. E a União Europeia, lá está, será sempre, para mim, faz sentido fazer parte da União Europeia e acho que a União Europeia é a nossa casa. E os jovens também têm que se envolver mais nas eleições europeias e têm que se sentir em casa nesta que é a nossa União e têm que perceber que também podem crescer dentro da União Europeia. Não sei se tem mais alguma questão agora. Não, para já é esta a ideia, se vir dar aqui o pontapé de saída. E já expuseste aqui muitos dos temas que são importantes para os jovens. Agora passava aqui a palavra para o Miguel, se ele tem aqui mais ideias a acrescentar estas que a Sofia disse, ou aprofundá-las mais. Em primeiro lugar, saudar naturalmente a organização destas jornadas e também este debate que estão a organizar, esta discussão com a Sofia e com o Eduardo, que são dois ativistas que muito admiro, e por isso dar os parabéns a ti, ao Emanuel e a todas as pessoas no Núcleo de Estudantes de Administração Pública. A pergunta que nos colocaste é quais são os paradigmas que se enfrentam à juventude e as problemáticas que mais nos motivam. Eu acho que, sobretudo, mais do que eu vos dizer o que é que são as problemáticas que preocupam, a nossa geração o que mais quer é a liberdade, é a possibilidade de desenhar o seu próprio projeto de vida e colocarem nas nossas mãos as oportunidades, as ferramentas, a liberdade de poder realizar esse projeto de vida. E a verdade é que nós olhamos para a nossa sociedade e encontramos um conjunto de obstáculos, de grilhões que nos puxam para trás e um conjunto de desafios muito em particular que o fazem. E acho que há, porventura, 7 que gostava de destacar e que acho que são muito relevantes. A primeira, desde logo, a crise económica e social, uma crise que agora tem uma nova edição graças à Covid, mas que, de certa forma, para a nossa geração, ainda vem um bocadinho de trás da crise de 2008 ou 2011 e que afeta substancialmente, em primeiro lugar, a nossa capacidade de iniciarmos o nosso percurso profissional, mas também as perspectivas com que nós olhamos para o ensino superior, para a capacidade das nossas famílias poderem ajudar-nos a entrar nesse ciclo, que é uma experiência única e espetacular. Também naquilo que é a nossa capacidade de sairmos de casa dos nossos pais e de conseguirmos nos emancipar. E, portanto, há aqui claramente um conjunto de desafios a nós podermos, qualquer jovem, viver aquilo que é o seu projeto de vida do ponto de vista da inserção profissional e académica, que temos que aqui responder. Há uma crise que tem pano de fundo, como tu e também a Sofia falaram, que é a crise climática. Sem dúvida que a Greta Thunberg é um exemplo nosso e tem sido um exemplo para tanta gente da nossa geração a levar pessoas para a rua, para se manifestarem por um planeta mais sustentável e para exigir que
a política e a sociedade façam alguma coisa para defender o nosso modo de vida aqui, até porque isto é um bocado uma crise existencial. Se nós não fizermos nada sobre a crise climática, daqui a uns anos vamos ter piores condições de vida, vamos se calhar até viver menos tempo graças a isso, e isso é um desafio que temos que abordar. Portugal já é muito bom a produzir eletricidade através de fontes renováveis, mas há grandes desafios na mobilidade coletiva, há grandes desafios nos edifícios, na indústria, para descarbonizar também essas áreas e, portanto, há aqui ainda um grande caminho a fazer. Ao mesmo tempo, acho que, latente para a nossa geração, existe uma crise da democracia que acho que é dramática naquilo que a Sofia disse, de afastamento de eleitos e eleitores, e o afastamento da política dos jovens. Eu costumo dizer que os jovens estão afastados da política. Na verdade, eu acho que se olhares para os jovens, eles participam em movimentos sociais, associações, em vários diferentes aspectos, eles discutem os assuntos da sociedade, mas a política afastou-se deles, fechou-se deles, não fala a sua linguagem, não ocupa os mesmos espaços, não fala dos seus assuntos, e por isso nós temos que reaproximar a política dos jovens, temos que responder aos anseios, às preocupações das pessoas sobre a corrupção, sobre uma política que não responde aos seus desafios do dia-a-dia, e só assim também vamos conseguir combater a extrema-direita, e é muito preocupante ver hoje, esta semana, em Portugal, um partido que supostamente era moderado, era um partido do nosso sistema político, a dar a mão a um partido da extrema-direita que quer segregar minorias étnicas e que quer rever a nossa Constituição, debelando alguns dos nossos principais direitos fundamentais. Depois há as questões clássicas da igualdade, e isto parece que são questões muito atoriais, a igualdade de género, o combate ao racismo, os direitos das pessoas com deficiência, mas na verdade, se somarmos tudo isto, é muita gente e os problemas dos outros são os nossos problemas também e afetam como é que nós vivemos em comunidade. Depois há um aspecto de igualdade que acho que é importante, que é a coesão territorial, quais são as condições dos jovens no conjunto do território, ou seja, não interessa só nas áreas metropolitanas de Lisboa, do Porto, é importante assegurar que os jovens em todo o território têm essas oportunidades, que podem criar a sua carreira, criar a sua família, num sítio que os viu nascer e crescer. Isso hoje em dia é muito difícil, mas temos uma grande parte do nosso país a ficar despovoado devido à falta de oportunidades, mas também devido à falta de investimento por parte do Estado. Há o digital, que é uma oportunidade neste sentido, e que é uma oportunidade para a nossa geração, em termos da nossa afirmação e que nós gostamos de utilizar, mas também carrega um conjunto de desigualdades no acesso a equipamento, a competências, também riscos em termos de estarmos sempre nos nossos casulos de eco nas redes sociais, ou riscos em termos dos direitos da privacidade online. E, como último tema, se calhar, e um tema que eu gostava de dar algum destaque, temos a problemática da saúde mental. Nós sabemos que Portugal é um dos países da Europa que tem mais problemas de saúde mental. 1 em 4 portugueses sofre problemas de saúde mental e que a nossa geração é das gerações mais afetadas. E agora, no período da pandemia, tivemos um aumento substancial dos problemas de saúde mental. E isto acontece sobretudo devido a uma sociedade que nos coloca constantemente numa posição de precariedade e desigualdade, e por isso é importante nós agirmos sobre a sociedade para debelar alguma desta pandemia silenciosa da saúde mental e permitirmos que as pessoas não sofram em silêncio, quebrarmos aqui o estigma e o tabu e conseguimos maiores cuidados para as pessoas. Muito bem, Miguel. Agradeço a tua intervenção. Tocaste aqui, houve aqui muitos temas também que foram ao encontro daquilo que a Sofia já tinha também mencionado. Passo agora a palavra ao Eduardo. Olá. Antes de mais gostava de agradecer o convite que me é feito e espero que seja um debate muito bom, onde cada um ouça a sua perspectiva, e é isso que é importante. Antes de mais gostava de louvar o facto deste debate que fala sobre os jovens ter jovens. Às vezes há um problema dentro do debate político que é meterem malta que já tem 40 anos e por aí acima a falar sobre os problemas dos jovens. E é normal que os jovens depois não se sintam representados pelo sistema político quando não dão espaço e visibilidade para estes falarem. E esse é um problema que não existe só dentro dos debates, existe dentro da própria forma como alguns partidos são organizados. Por exemplo, a forma de estarem a segregar as pessoas de participarem dentro do que é a vida política de um partido cria algum tipo de desigualdades no que toca. É normal que um jovem com 17 anos que quer entrar para um partido
e quer participar ativamente, mas quando entra lhe dizem, bem, tu vais para o partido dos putos, não é? Tu vais para o partido da juventude, a tua voz vale o que vale, mas depois quando for para eleger o líder deste partido, tu não és tão importante quanto isso. E acho que neste momento estão a surgir algum tipo de movimentos que contrariam esta visão de que os jovens só são importantes quando têm o cabelo branco, que é, passamos gerações em gerações a dizer que os jovens são muito importantes e na verdade acabamos por não ouvir aquilo que eles estão a dizer. Mas acho que a minha geração, a geração de 2000 e antes, uns anos atrás, começa-se a levantar para alguns temas que até então não estavam no centro do debate político. E acho que um deles, que acho que é até recente e que pouca gente lhe dá valor, é a forma como os jovens se manifestam dentro da escola pública. Recentemente houve umas pinturas de muito mau gosto e muito perigosas em algumas escolas no nosso país com mensagens que todos nós repudiamos. E aquela iniciativa que foi feita por aquele conjunto de estudantes que se juntaram e disseram que não entravam dentro da escola enquanto tiver aquilo na parede da sua escola e que pintaram as paredes da escola antes de entrarem, revela que temos uma geração que quer participar e que tem uma palavra a dizer em relação às questões sociais do nosso país. Tem uma palavra a dizer em relação ao racismo, como também tem uma palavra a dizer em relação às questões climáticas. Nós vemos a greve climática estudantil para esse país fora a se organizar em localidades que nunca ninguém algum dia pensaria que tivessem qualquer tipo de movimento social com a expressão que se tem visto, mesmo até em tempos de pandemia, que se manifestam de uma forma ou que se fazem ouvir e que acho que é muito importante não nos esquecermos da forma como esta geração se recusa a ver injustiças do ponto de vista climático e até mesmo do ponto de vista animal. Basta nos relembrarmos que ainda há pouco tempo em Santo Tirso, milhares de pessoas, entre eles muitas largas dezenas de jovens participaram contra aquilo que foi um ataque à dignidade de um conjunto de animais e, portanto, nós conseguimos ver que temos uma geração muito preocupada e que não tem medo de levantar a voz contra aquilo que eles acham que está errado. Nós abrimos as redes sociais, vemos um autêntico repúdio àquilo que é a mensagem de alguns setores políticos do nosso país. Nós não vemos uma geração que é conivente com o machismo, nós não vemos uma geração que é conivente com a homofobia, pelo contrário. Vemos uma geração que não tem medo de arregaçar as mangas e dizer que aquele tipo de comportamentos é insuportável no debate político e que há uma necessidade de responder do ponto de vista democrático àquilo que é a narrativa da extrema-direita no nosso país. Mas além de responder à extrema-direita, esta geração quer mais, quer além de combater o machismo, quer uma sociedade feminista, quer uma sociedade igualitária e luta por isso nos debates que tem nas escolas, luta por isso no trabalho, luta por isso nos jantares de família, luta por isso em todos os meios em que participa. E creio que isso é muito importante quando dizem que a juventude não quer saber de questões políticas. Isso é falso, é completamente falso. Uma coisa é olharmos para os números de abstenção que nos devem sim preocupar e nos devem ter uma reflexão sobre como é que o sistema político se tem vindo a afastar da juventude. Outra coisa é dizer que os jovens não querem saber de política. É errado. Os jovens querem saber de política e neste momento organizam-se de uma forma que é diferente daquela que os nossos pais se organizaram para se fazerem ouvir. Os nossos pais viveram numa geração onde a saúde mental não era um tema. Neste momento nós vemos um conjunto alargado de jovens a colocarem questões como a saúde mental em cima da mesa. Vemos um conjunto alargado de jovens a falarem sobre como é que os transportes públicos se manifestam na sua vida. Mas ao mesmo tempo também vemos jovens que trazem lutas antigas e lutas que já foram dos nossos pais, que já foram dos nossos tios, que já foram dos nossos amigos mais velhos. Como é que é possível, numa sociedade que se diz completamente igualitária, ainda se perguntar a uma pessoa se para ir para a faculdade qual é a carteira dos pais dela? Isto não faz sentido nenhum. Nós ainda em 2020 estamos a lutar pelo fim da propina no ensino superior. E isso é uma luta que nos move, é algo que nós olhamos e como é que é possível haver tantas gerações anterior à nossa que estão-se a manifestar contra a forma como o ensino superior é elitista e ao final de tanto tempo de luta
ainda não há resultados e aquilo que são as reduções, que são muito importantes, diga-se de passagem, ainda não revelam uma resposta verdadeira às necessidades. Eu pertenço a um coletivo, que é a Quarentena Académica, que recebe um conjunto de denúncias que nós tentarmos responder da forma como conseguimos. E nesta pandemia temos recebido centenas e centenas de queixas de alunos que tiveram que deixar o ensino superior por não conseguirem estar a sobreviver a esta pandemia enquanto estão a estudar. E seja do ponto de vista de propina, seja do ponto de vista de alojamento, que não me faz qualquer tipo de sentido que um estudante pague um salário mínimo para conseguir viver perto da sua faculdade, e quando isso acontece revela que nós falhamos enquanto sociedade e que há muito por fazer. E que, portanto, o que é que eu quero dizer com isto tudo? É que a juventude quer participar, a juventude tem nas suas veias uma vontade imensa de mudar o paradigma. Nós precisamos de encontrar meios para responder às necessidades dos jovens. E quando nós respondemos às necessidades... Diz-me. Eu estou a seguir a tua linha, o teu pensamento, mas também já que estás a pegar aqui em algumas coisas que os outros oradores também foram dito, percebes que esta juventude é uma juventude que está afastada da política, mas é uma juventude que, no outro sentido, tem causas. E quando acredita nessas causas, ela move-se. O que é que tu também tendo a experiência de jovem autarca e esta questão, passando já depois também para os outros dois oradores, qual é o caminho, na tua perspectiva e na experiência que tens, para mudar estes paradigmas? Pedia-te só que fosses mais sucinto agora, porque já há bocadinho na tua primeira intervenção já alongaste um bocadinho. Qual é que é o caminho para mudar estes paradigmas? Bem, eu acho que o caminho para mudar os paradigmas é ter uma visão de que, se os jovens querem participar, coloquem-nos no centro do debate e façam questão de os ouvirem, façam questão de os colocarem em listas para as assembleias de cada município onde vivem, façam questão de dar espaço a que os conselhos gerais das próprias universidades tenham um maior número de jovens representados e terem de lá as empresas que pouco ou nada fazem. Façam questão de ter propostas que respondam àquilo que são os verdadeiros problemas e façam questão, e isto acho que é o centro, que é, quando houver uma proposta política, seja ela partidária, seja ela governamental, seja ela de que tipo for, que essa proposta seja execuível e que seja uma resposta que não seja uma mera carta de intenções. Acho que o que afasta a juventude é ouvirem uma bonita carta de intenções oriunda de todos os meios, mas que depois, quando chega à prática e aquilo que é o concreto, não sai da carta de intenções, ou seja, é uma bela lista que depois é espremida, não dá em nada, e claro que isso acaba por tirar algum tipo de vontade e de motivação dos jovens, porque eles veem os interlocutores a dizerem aquilo que eles pensam, mas depois não aplicam aquilo que dizem. Tenho dito. Obrigado, Eduardo. Seguiria para o Miguel, e de acordo com o que foi dito da crise económica, da crise climática, da questão da saúde mental, do afastamento dos jovens da política, qual é que é o caminho para mudar estes paradigmas? Qual é que será as políticas públicas que terão de ser definidas? Qual é que é o caminho que também os jovens têm de tomar para combater estes paradigmas que vigoram atualmente? Exigem respostas muito compreensivas. Há habitualmente vários caminhos que as pessoas apelam para que se consiga mudar esses comportamentos. O primeiro é, desde logo, a questão da educação, da sensibilização das pessoas. Que é sempre importante para mudar mentalidades, embora muda-se mentalidades com mais coisas do que só a educação e do que só na escola. Na verdade, a mudança de mentalidades acontece diariamente naquilo que nós vemos na rua, daquilo que nós lemos nos jornais, das realidades com que nós nos confrontamos em comunidade. E por isso há um trabalho mais lato de mudança de mentalidades que é preciso fazer para além da escola, mas que é sempre algo muito relevante. Depois há questões de mudanças de comportamentos individuais e que é sempre importante nós promovermos. Mas acho que aquilo que é mais importante, nós queremos
mudar realmente alguma coisa em relação à crise climática, em relação à crise económica e social, não nos basta ensinar as pessoas, por exemplo, a serem empreendedoras, ou não nos basta as pessoas a ensiná-las a reciclarem. É preciso mudarmos o sistema, é preciso nós mudarmos aquilo que é a conjuntura institucional, a conjuntura política, cívica da nossa sociedade, para permitir que as pessoas façam escolhas mais coerentes, para permitir que as pessoas possam viver mais plenamente as suas vidas e realizar os seus projetos de vida. E por isso é que, de uma forma ou outra, a participação política é mesmo a melhor forma das pessoas mudarem a sociedade. A participação política tem vários caminhos. Uma delas é os partidos, em que eu e o Eduardo participamos. Outra delas é a via associativa, que, pelo que percebi, é o caminho mais da Sofia. Também há o caminho dos movimentos sociais, do ativismo. Sei que o Eduardo participou, eu próprio também já participei em vários movimentos ativistas à volta dos temas da proteína zero e das alterações climáticas, e continuam a ser temas que me mobilizam todos os dias. Há política para além dos partidos. Isto é muito importante. E é importante que os partidos também consigam ocupar, abrir e participar nos espaços para além de apenas da comissão política, ou do comício, ou da entrega dos flyers, ou do Parlamento. Nós temos que estar próximos das pessoas nas outras formas de participação política. Mas quero-vos dizer que acho que é mesmo muito importante a participação política dentro dos partidos e dentro das juventudes partidárias. Há bocado o Eduardo dizia: epá, quando estás numa juventude partidária, tu não contas verdadeiramente para eleger o seu líder ou mudar as políticas. Isso é a maior mentira e maior mito que foi criado. Certamente não disse com a intenção de enganar ninguém, porque ele está no Bloco de Esquerda e lá não existe na juventude partidária, mas naquilo que é o Partido Socialista, nós vemos vários exemplos de como uma juventude partidária tem um papel determinante para eleger aqueles que são os líderes, os órgãos, têm uma representação interna dentro dos partidos, mas também tem uma representação nas políticas, naquelas que são as decisões a tomar. Ainda agora, no seio do Orçamento do Estado, a Juventude Socialista conseguiu alcançar algumas vitórias muito importantes para a nossa geração, desde um reforço do Porta 65, desde que conseguimos também o congelamento do valor das propinas em todos os ciclos de estudo, não só nas licenciaturas, que já têm vindo a reduzir, mas também nos mestrados e nos doutoramentos, e conseguir que haja um compromisso para renovar aquela que é a capacidade da ACT, da Autoridade para as Condições do Trabalho, de travar as ilegalidades que existem aí no mercado de trabalho, e são muitas, os direitos dos trabalhadores são violados constantemente e não há ninguém que pare com essa impunidade, e nós queremos dar maior força à ACT para travar essas ilegalidades. Mas há outros exemplos. Reparem, há 3 anos eu tive num fórum, um simples evento da Juventude Socialista, em que alguém veio com 2 ideias muito simples. O primeiro era que um estudante bolseiro no ensino secundário pudesse continuar com a sua bolsa automaticamente no ensino superior. E outro foi que não é igual ser um estudante deslocado num sítio onde o alojamento seja muito caro e num sítio onde o alojamento seja muito barato. E, portanto, faz sentido majorar o complemento do alojamento que os estudantes bolseiros recebem consoante aquilo que é o custo do alojamento no sítio onde eles estão a estudar. Essas 2 propostas, no espaço de 3 anos apenas, passaram de um mero evento, de uma ideia de um qualquer jovem que veio a um evento da Juventude Socialista, para o programa eleitoral do PS a nível nacional, para o programa do governo, e hoje em dia é realidade. Já este ano letivo vai haver estudantes a beneficiarem destas 2 ideias que um jovem como nós, há 3 anos, deixou na Juventude Socialista. Isto é o poder que têm as juventudes partidárias, que têm a participação dos jovens nos partidos, e por isso vale muito a pena participarem para mudar estes paradigmas. Obrigado, Miguel, pela tua intervenção. Passava então agora para a Sofia, aqui fechando este ciclo de intervenções. Qual é que achas que é o caminho para mudar o paradigma atual, tendo em conta que falaste que os jovens também estão afastados da política, que falaste dos movimentos espontâneos que vão aparecendo, e falaste também da questão da igualdade de género. Qual é que achas que é aqui o caminho para ultrapassar estes obstáculos para os jovens? De facto, apesar de existir um distanciamento entre os jovens e a política,
e sobretudo entre os jovens e os partidos políticos, porque por política não se entenda só os partidos políticos. Aquilo que eu faço numa associação de estudantes também é política, aquilo que eu faço no voluntariado também é participação cívica, que também é política, e os jovens têm que perceber isso e têm que se envolver ativamente na participação cívica. De facto, existe um distanciamento entre os jovens e os partidos políticos, é um facto, mas os jovens estão, felizmente, cada vez mais interessados em criar movimentos e a apoiar causas, e isso é um reflexo de que os jovens estão preocupados com o seu futuro, estão preocupados com as suas oportunidades de emancipação. Ao mesmo tempo, estes movimentos que os jovens apoiam também, por vezes, caem em extremos e que, infelizmente, espero que não sejam os extremos a vencer no futuro. Acho que, com ponderação, só com ponderação uma sociedade se pode desenvolver. E acho que muitos protestos e manifestos têm surgido das redes sociais. As redes sociais são, de facto, também uma forma de participação cívica e de participação política, mas também têm os seus perigos e são também uma fonte de polarização. E acho que os jovens devem ter isso em mente e devem ter cuidado com as redes sociais, porque todas as opiniões são válidas, todas as opiniões têm o mesmo valor nas redes sociais, mas as fake news existem, nós temos que enfrentar isto e perceber que isto é um problema e que as redes sociais nem sempre são benéficas para esta participação cívica. Não obstante terem os seus benefícios, naturalmente. Acho que a nossa grande ferramenta para enfrentar os desafios do futuro é, sem dúvida, o conhecimento, é a educação, o combate à ignorância. A literacia política é fundamental para a construção de uma sociedade desenvolvida que seja capaz de responder às necessidades dos indivíduos. A qualidade da educação, a criação de oportunidades para todos os jovens e o envolvimento na participação cívica, envolvimento nas associações de estudantes, no voluntariado, em intercâmbios, nós aprendemos muito com os outros. E espero que, lá está, estes desafios se vão superando com conhecimento, com educação, porque só assim nós vamos ser capazes de construir uma sociedade mais desenvolvida. Quanto à igualdade de género, de facto é um tema muito importante e que, para mim, enquanto mulher, me toca em particular, porque no outro dia eu gravava um vídeo que dizia: eu não quero que um dia eu não possa seguir um cargo político se eu quiser, só porque a política é considerada um mundo de homens. Eu quero ser aquilo que eu quiser ser e não quero que só por ser mulher me possam considerar inferior. É preciso, ainda existe um longo caminho pela frente para atingirmos a igualdade, mas esta é uma luta de todos, não é uma luta só de mulheres. Espero que juntos, homens, mulheres, façamos desta uma sociedade mais igual, façamos desta uma sociedade mais desenvolvida e de uma sociedade que seja capaz, sobretudo, de dar as mesmas oportunidades aos jovens, venham eles da classe média, da classe baixa, não interessa. Os jovens precisam de ter as mesmas oportunidades, é preciso que eles tenham acesso ao ensino superior para construirmos uma sociedade, lá está, que não seja ignorante, que seja capaz de debater, que seja capaz de fundamentar as suas ideias e, para mim, isso é o mais importante. Com ponderação, com conhecimento, tenho a certeza que vamos construir uma sociedade melhor e os jovens, como eu digo sempre, são parte da solução e nunca do problema. Obrigado, Sofia, pela tua intervenção final. Ficamos aqui com as conclusões gerais dos três, que os jovens querem estar no centro da decisão, querem ser ouvidos, querem participar. Falta, às vezes, que a comunicação lhes chegue da melhor forma, que seja adequada àquilo que eles querem, porque os jovens têm essa vontade e, quando querem, participam nas causas que mexem com eles. Em nome do Núcleo de Estudantes de Administração Pública da Universidade de Aveiro, agradeço aos três pela vossa participação, à Sofia, ao Miguel e ao Eduardo. Foram, sem dúvida, contributos que manifestaram aquilo que são os anseios dos jovens e que teremos de combater com a nossa participação como jovens que somos atualmente e que seremos sempre nesta luta por estas causas. Agradeço-vos a participação e até breve.